pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Vocês sabiam que as plantas são seres vivos? Assim como eu e você, como os animais? Sim, as plantas também precisam de cuidados. As plantas nascem, elas crescem e se elas não tiverem os cuidados importantes e necessários, elas podem morrer. Pois é. O que é uma planta? Vocês já viram uma planta? Já? A árvore é uma planta. As florzinhas são plantas. Quando nós vemos os jardins, o jardim é cheio de plantas. E nós precisamos cuidar delas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as partes das plantas, certo? Eu peguei aqui a parte de uma árvore. Eu peguei uma árvore e vou falar sobre a parte dela, certo? Vou começar com a parte que fica embaixo da terra. Você sabe qual é a parte da árvore que fica embaixo da terra? Qual é? É a raiz. A raiz das plantas, elas ficam embaixo da terra, tanto a da árvore como as outras raízes. Sempre que é raiz, fica embaixo da terra. E por que as plantas têm raiz? As plantas têm raiz porque é elas que pegam a água e os nutrientes que a planta precisa. Então, a raiz, ela é como se fosse uma mãozinha, assim, ela fica embaixo da terra, só sugando o que tá ali no chãozinho, que pode fazer bem para a planta. E ela fica, essa aguinha aqui eu quero, suga. Essa comidinha aqui tá gostosa, suga. E ela vai pegando a raiz. Depois da raiz, eu tenho o tronco, que é a parte que fica em cima da raiz. O tronco. O tronco, ele serve para duas coisas. Ele serve para manter a planta forte e parada, para ela não sair voando quando o vento... E ela... Não. O tronco faz a planta ficar fixada, faz a planta ficar paradinha naquele lugar. O tronco. E o tronco também serve de caminho. Ele é um caminho para toda a aguinha, para todo o nutriente que a raiz pegou, poder levar lá para as folhas. Então, o tronco é o caminho. Vou colocar aqui. E depois, para onde vai esses nutrientes? Esses nutrientes vão para as folhas. Olha só, os nutrientes que a raiz pega, que leva até o tronco, e o tronco encaminha para as folhas. E as folhas são muito importantes para a árvore, sabe por quê? Porque é pelas folhas que a árvore respira. Nós respiramos por qual parte do corpo? Pelo nariz, ó. A árvore respira pelas folhas. Vocês sabiam que é pelas folhas que ela respira? E sabe, as árvores, chega uma época do ano que as árvores ficam cheias de flores. Elas ficam cheias de flores. E algumas plantas, algumas árvores até dão frutos. Mas não são todas as plantas, todas as árvores que dão frutos, só algumas. E olha como ficou, eu montei a minha planta, a minha árvore, com raiz, tronco, folhas, fruto e flor. Tem uma musiquinha que eu vou colocar para vocês, quer ver? Ó? Deixa eu ver. Ó. Essa é a música que fala das partes da árvore, que a árvore tem tronco, raiz, folha, fruto, flor, que fala sobre a árvore e as plantas.
Então, hoje nós descobrimos que as plantas são seres vivos, assim como eu e você. As plantas precisam dos nutrientes. Nós precisamos de alimentos saudáveis. Lembra que nós trabalhamos os alimentos saudáveis? Que nós falamos que tem alimentos que nós não podemos comer todos os dias, porque não são saudáveis. As plantas também precisam de nutrientes que ficam na terrinha. As plantas precisam do sol, precisam de chuva, precisam do vento para poderem continuar fortes e crescerem bem bonitas. Agora, nós vamos plantar sementes de feijão. Você sabia que o feijão é uma semente? É uma semente. E lembra que eu falei que a planta, ela nasce? Para poder nascer, ela precisa de semente. Então, eu planto uma sementinha, vai criar raiz, porque a raiz vai pegando os nutrientes, daí vai ter o tronco, e depois do tronco vai ter a folha. E daí ela vai crescer e ficar bem grande. Eu vou precisar de um copo de algodão e dos feijõezinhos. A terra tem que estar fofinha para a semente poder crescer. Se a terra for dura, seca, a semente não cresce. A semente só cresce se a terra estiver fofinha e cheia de nutrientes. Então, nós vamos pegar um algodão que é fofinho, faz de conta que é a nossa terra. Colocar lá no fundo do copinho. Vamos pegar sementinhas de feijão, colocar no copinho e daí nós vamos molhar. Nós vamos molhar um dia sim, um dia não. Então, molha, fica 2 dias sem molhar, molha um pouquinho. Não pode molhar muito. Se você molhar muito, você vai encharcar o seu feijão e ele não vai crescer. E nós queremos que ele cresça. E assim, toda planta precisa de água, precisa de sol, então tem que colocar um pouquinho no sol. E precisa de carinho também. Então, de vez em quando, você pega o seu feijão e fala assim, ô, feijão, você tá crescendo, deixa eu ver. Ah, você vai ficar bem forte. Porque planta é um ser vivo e todo ser vivo precisa de atenção, certo? Gente, então planta e nós vamos ficar observando se ela vai crescer ou não. Na próxima aula nós vamos falar sobre as plantas que dão frutos. E eu vou mostrar para vocês que legal que são, certo? Um super beijo e tchau!